Informações do Cruzeiro nesta sexta-feira, depois de uma grande vitória sobre o Bahia, o Cruzeiro no G6 da Série A do Campeonato Brasileiro. É só o começo, mas Leonardo Jardim gostando de muita coisa que viu, os preparativos começando para o duelo diante do Red Bull Bragantino. Tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Teve vitória no feminino e teve vitória no masculino, duas grandes vitórias. No feminino, o Cruzeiro na vice-liderança do Campeonato Brasileiro A1, hein? O Cruzeiro segue invicto na competição, venceu o Internacional em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, 2-1, um gol da Bianca Brasil, um gol da Pribac, e o Cruzeiro aí com 13 pontos na tabela de classificação, muito bem. O time do técnico Jonas Urias, e agora o Cruzeiro se preparando, porque no domingo o Cruzeiro vai enfrentar a equipe do América para buscar mais um grande resultado. Parabéns aí ao time feminino do Cruzeiro. No masculino, todo mundo acompanhou, grande vitória sobre o Bahia, vitória incontestável do início ao fim. O Cruzeiro fez um grande jogo, como há muito tempo não fazia, e os 26 mil torcedores que estiveram no Mineirão cantaram muito, apoiaram o Cruzeiro pra caramba, essa que é a verdade, e o Cruzeiro correspondeu no campo e teve uma atuação dominante para cima do Bahia, atuação que tirou o Cruzeiro lá da parte de baixo da tabela e colocou na quinta colocação. Até por ter feito saldo, o Cruzeiro ultrapassou o Red Bull Bragantino, que está em sexto, hein? E é o adversário de domingo lá em Bragança Paulista. O Flamengo lidera com 10 pontos ganhos, o segundo é o Palmeiras, também com 10. Terceiro, o Fluminense com 9. Quarto, o Ceará com 7. O Cruzeiro em quinto com 7. Tem um gol a menos de saldo em relação ao Ceará. E o Red Bull Bragantino é o sexto, um gol a menos de saldo em relação ao Cruzeiro. Depois de 14 jogos, o Cruzeiro passando uma partida sem sofrer gol. E o técnico Leonardo Jardim comemorando muito, sabendo que tem muita estrada ainda para ser percorrida, mas claro, ficou bastante feliz com a vitória importante diante da equipe do Bahia. O Cruzeiro já começa a preparação para o jogo contra o Red Bull Bragantino nesta sexta, e aí vai ser regenerativo para quem jogou a maior parte do tempo, e o restante faz um trabalho técnico na toca. E com a situação de Fagner para ser aí reavaliado. O Fagner, ele acabou reclamando de um incômodo, mas na avaliação inicial uma certa tranquilidade de não ser uma lesão importante, talvez nem lesão tenha, porque o jogador, quando ele sentiu que a perna pesou um pouco, muito experiente, já pediu para ser substituído, tanto que aguentou até ali o final do primeiro tempo, e agora vai tratar aí para ficar à disposição o mais rápido possível. Para domingo, vamos ver, porque o tempo é muito curto de recuperação e aí temos que aguardar essa situação do Fagner, que vem muito bem e virou a opção para ser titular na lateral direita do Cruzeiro. Na quarta-feira, o Atlético fez a pior partida dele no ano. Poderíamos falar que ontem o Cruzeiro fez a melhor partida dele no ano? Vou conversar com vocês e com os nossos comentaristas que aqui estão. Começarei com o Leandro Cabido, que ontem esteve em loco. Não sei se ele viu o Liverpool contra o City, mas que o homem disse que a partida foi quase e beirou a perfeição. Isso ele disse, mesmo antes de cornetar a escalação. Cornetei, o Mineirão inteiro cornetou. Cornetou? Tá? Que fique bem claro. Mas não tem coerência, pô? Não, coerência de quem? Do prof? Uai, tem, mas todo mundo queria ver o Dudu em campo. Ah, tá. O problema então era o Dudes, não o Gabigol menos, Sim, o sentimento era o Dudu em campo. Ou não, no caso, né? Que não aconteceu. Mas você joga o Mineirão, parecia uma passarela, né? Desfilou o Cruzeiro? Que isso, o Cruzeiro ontem foi um negócio beirou inacreditável que o Cruzeiro jogou ontem. Beirou inacreditável. Um time que você perguntou se foi a melhor partida do ano no Cruzeiro, eu vou além. Pra mim foi a melhor partida do Cruzeiro desde aquele Botafogo e Cruzeiro lá no Newton Santos, o 3-0. E olha que lá o Botafogo não jogou mal. Meu amigo, que jogo que o Cruzeiro fez.
E a gente já tem falado aqui há algum tempo, eu principalmente, quando o Cruzeiro encaixa essa marcação alta, esse bloco alto, fica um time enjoado de poder jogar contra ele, né? O Cruzeiro ele conseguiu encaixar essa marcação alta ontem desde o primeiro minuto da partida e isso deixou o Bahia completamente desconfortável dentro de campo. O Bahia não tinha nenhuma saída de bola, CJ. O Cruzeiro conseguiu ontem, com uma pressão muito alta, inclusive com um belo trabalho de pressão, não só do Caio Jorge, mas também do Christian, do Wanderson, do Matheus Pereira. Essa turma conseguiu fazer isso e deixou muito mais confortável os dois volantes, caso do Lucas Silva e também do Romero. Um jogo em que o Cruzeiro teve um primeiro tempo avassalador, era para o Cruzeiro ter vencido tranquilamente o primeiro tempo por uns 2 ou 3 gols, CJ. 1x0 ficou pouco. 1x0, o incrível que pareça, o 1x0 pareceu injusto, e foi injusto, pelo que o Cruzeiro proporcionou, mas que jogo que o Cruzeiro fez, principalmente sem a bola. E aí é engraçado, né, porque quando você vai analisar os números da partida, aquilo que a gente já previa com o Leonardo Jardim, passou a ser uma verdade, passou a ser um fato. O Leonardo Jardim, ele prega pela verticalidade, pelo passe objetivo e quando tá com bloco baixo, com uma transição muito rápida. E isso ontem a gente viu em todos os seus níveis. O Cruzeiro, ele conseguiu acertar isso de uma maneira muito bem feita. O Bahia, como eu falei, ficou completamente sem saída e o Cruzeiro, ele dominou o primeiro tempo. Impressionante a capacidade de pressão que o Caio Jorge colocou ontem, principalmente no goleiro, tanto o Ronaldo quanto também do Marcos Felipe. O penal aconteceu sem qualquer dúvida, numa pressão alta, numa jogada de pressão alta, em que o Cruzeiro pressionou a saída do goleiro Ronaldo. A penalidade, o Caio Jorge bate mal, é verdade, o Ronaldo foi lá e pegou. Na sequência já teve um lance do próprio Caio Jorge pro Wanderson, que o Wanderson errou o gol de frente pro goleiro. Também numa bola quebrada no meio campo, Cruzeiro vertical, Cruzeiro em cima. E aí o Cruzeiro foi empilhando situações, CJ, que poderia assim já ter feito mais gols, né? Ou ter feito gol, ou ter aberto o marcador naquele momento. E aí ele foi premiado no chute do Romero, né? Aliás, segundo chute bom do Romero na temporada, ele já havia feito um gol assim no Campeonato Estadual. Um belo gol, um grande gol do Romero, que ali deixou o Cruzeiro muito mais tranquilo. Na etapa final, o Rogério Ceni faz algumas alterações que deixam o time um pouco mais à frente. O Cruzeiro ali nos primeiros minutos do segundo tempo, já teve ali um pouco de incômodo para marcar o Bahia. O sistema defensivo teve que trabalhar mais, mas aí funcionou melhor o jogo de transição. Caio Jorge, fulminante. O homem do Pix. Fazendo 2 gols na sequência. E aí eu tenho aqui que falar de 2 jogadores específicos. Tempo não. Vamos por partes. Inclusive mandaram uma figurinha aqui ontem do Lucas Silva jogando de terno. Sem dúvida, ontem ele tava com um terno bom aí, um Armani, um Michael Kors, um Dolce Gabbana. O Lucas tava Silva jogando demais. Jogou demais, mas eu não tiro nenhuma palavra ou nenhuma crítica do que eu falei até ontem do Lucas Silva. Não dá, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ontem ele jogou demais. Ontem, pra mim, ele foi... jogou bem contra o São Paulo, mas ontem ontem ele desfilou. Impressionante a capacidade do Lucas Silva de girar o jogo, dar passe em progressão, que é uma dificuldade dele. Um cara que ontem, pra mim, foi, sem dúvida nenhuma, um dos melhores em campo. E o outro jogador é o Christian. Falei que era bom jogador. O Christian ontem, a agressividade do Christian foi um negócio escandaloso. E o passe que ele dá pro Caio Jorge, camisa 10. Escandaloso que o Christian fez ontem. Impressionante o nível de jogo e de capacidade de marcação que o Christian implantou nesse time do Cruzeiro na noite de ontem. E, CJ, foi uma das poucas partidas que eu fiz do Cruzeiro na minha carreira, e do Atlético também, da minha carreira, que eu olho pro campo e eu não consigo ver um só que não. Eu olho e falo assim, cara, isso aqui podia ser... Cara, não.
Ontem o Cruzeiro, pra mim, foi impecável. Impecável. Pra você ter uma ideia, o primeiro tempo ontem terminou com 16 ações ofensivas dentro da área do Cruzeiro. Sabe quantas do Bahia? Nenhuma. Foi um domínio completo, 10 chutes contra 1 no primeiro tempo. Um pau que o Rogério Ceni tomou do Leonardo Jardim ontem. E aí mostra a capacidade do professor. A gente fez algumas críticas a ele aqui, a gente tem que voltar e falar. Ontem o professor deu aula de futebol. Incrível, que grande jogo do Cruzeiro, um 3-0 extremamente sólido e que renova a esperança do torcedor do Cruzeiro, CJ. Renovou a esperança do torcedor do Cruzeiro e aí a gente agora tem que ver se isso vai ter uma continuidade. Mas do jeito que os caras correram ontem, CJ, eu acredito que o Cruzeiro vai dar passos largos agora rumo à evolução. Lucas Silva sempre foi bom jogador, mas poderia oscilar e tem menos minutos que os demais. Uma sequência pode fazer bem a qualquer atleta. Minutos, confianças, vitórias, boas partidas. E aí você dá muito tempo para um e às vezes acaba comparando com aquele que tem pouco tempo. Lucas Silva sempre foi bom jogador. Agora o Christian, a intensidade que ele já mostrava no Atlético Paranaense, agora vem mostrando no Cruzeiro. Deu seta, pede titularidade. Boa tarde, viu, Tiagão? Pra todo mundo também que nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil. Verdade, viu? Que partida. Tanto que eu fiz um comentarismo esportivo, né? Um pouco ousado, porque eu disse que eu não via o Cruzeiro jogar dessa maneira, com essa intensidade, com essa força, né? Com esse desempenho, desde o jogo do Campeonato Brasileiro do ano passado contra o Botafogo, também 3-0. Achei que o Cruzeiro jogou muito bem. Quem foi no estádio, né? Quase 30 mil pessoas, ali por volta de 27, né? Mil pessoas, viu isso, né? Talvez quem tenha visto pela televisão não tenha ideia, né? Mas realmente foi uma partidaça do Cruzeiro, que teve muita intensidade, um time que correu demais e também jogou. Contra o São Paulo, acho que foi um time que correu muito, que foi muito bem taticamente, mas que tecnicamente não foi tão brilhante. Quanto o Bahia, eu acho que houve um casamento, né? Dessa parte tática com a parte física e principalmente com a parte técnica. Alguns jogadores fizeram sem dúvida sua melhor apresentação com a camisa do Cruzeiro. A gente tá vendo imagens para quem tá no YouTube. Olha, com as imagens do Tadeu Escafuto, edições do Matheus Moura, eu tô vendo ali, aqui na internet, Rogério Ceni lamenta que o primeiro tempo não acabou 0-0. Seria outro jogo. Primeiro tempo, o Caio Jorge aí, perderam o pênalti. Poderia ter sido 2-3-0 no primeiro tempo, Ale. E eu também tava com esse receio, a gente falava sobre isso durante a jornada, né, Thiago, porque o Cruzeiro não transformava o seu melhor momento no jogo em gols. Ia desperdiçando várias oportunidades. Por que ele lamentou? E eu tava com a preocupação também. Porque certamente ele ia melhorar o time dele no segundo tempo. E ele fez isso, só que já tava 1-0. Né? Então o Bahia foi mal, não conseguiu jogar diante de um Cruzeiro que jogou muito, que não deixou o Bahia jogar, e no segundo tempo ele fez 2 alterações importantes, qualificou o seu time com Everton Ribeiro, com o Lúcio, melhorou um pouco o posicionamento, tanto que o Bahia volta melhor pro segundo tempo. E aí quando o Bahia estava melhor, o único momento que o Bahia estava jogando de igual para igual com o Cruzeiro, saiu o segundo gol numa bola metida pelo Christian. Aliás, o Lucas Romero, Lucas Silva e Christian, eu vou te falar, eles marcam, eles atacam, eles servem, eles fazem gol. É impressionante o que esse trio jogou de bola ontem. Todo mundo jogou bem, mas esse trio foi demais. Caio Jorge, um absurdo. Esse Wanderson corre que é o capeta. Então assim, todo o conjunto foi muito bem e vou te falar, ficou barato. 3-0 ficou barato. Poderia ter sido mais, que golaço do Romero, viu? Que batida de fora da área no primeiro tempo e aliviou a pressão, né? Cruzeiro, mesmo jogando muito bem, não tinha feito o gol e aí o Romero coloca o Cruzeiro na frente, dando tranquilidade para voltar ao segundo tempo. Que pancada pra você no YouTube, hein? Os melhores momentos do jogo de ontem. Alexandre Simões, voltando de 90 dias de férias. Que bom ter você de volta, professor. E que vitória do Cruzeiro. Pra sua análise, ô Simões, é um time hoje com a cara do que já dizia o Leonardo Jardim, com intensidade, com agressividade, com marcação alta, que incomoda o adversário o tempo todo. E um outro detalhe, né? Não é mais aquele Cruzeiro vulnerável que a gente viu tantas vezes sob o comando do Diniz e até mesmo sob o comando do próprio Leonardo Jardim. Boa tarde, Simões. Boa tarde, Thiago, Ale, quem acompanha a gente. Olha, o Rogério Ceni teve na coletiva dele ontem
ele teve meio que um chilique, né, com um jornalista e um devaneio nessa questão dele aí de lamentar que o primeiro tempo não terminou 0-0. Ele tinha que agradecer que só terminou 1-0. Era pro time dele ter tomado uma sacola no primeiro tempo. Não, mas acho que foi pelo menos... Foi nesse mesmo momento, né? Não, nesse sentido assim de tipo, se eu conseguir passar por esse sufoco, eu vou corrigir, né? Mas ele não tinha que lamentar, né? Porque o primeiro tempo teve ali 51 minutos, né? E o time dele foi envolvido 51 minutos. Sem dúvida. Então ele não tem que lamentar, ele tem que agradecer que ele tomou só 1-0, que era pro jogo ser decidido no primeiro tempo. Caio Jorge errou pênalti, Wanderson errou gol na cara do gol, o goleiro fez um milagre na cabeçada do Fabrício Bruno, e o árbitro, aí que entra uma questão que é muito importante, Thiago. O árbitro ajudou muito o Bahia, tá? O Eric era pra ser expulso no segundo cartão amarelo, num pontapé que ele deu no meio de campo ali, eu não lembro em quem que foi. Tá? E eu acho que o goleiro fez falta no Caio Jorge fora da área depois da substituição. Então, quer dizer, era pro Cruzeiro jogar com um a mais. Mas o Cruzeiro tava tão avassalador, olha, Oliveira, que lá no estádio, pelo menos, né? Em momento nenhum a gente questionou. Eu não me lembro desses lances, a gente ter questionado. De tal maneira. E nem o próprio Cruzeiro questionou. Mas você não via uma reclamação mais enfática dos jogadores. Mas eu só acho que precisa reclamar na alegria e na tristeza. Porque eu acho que esse é o processo de melhora da arbitragem. Porque se você reclamar apenas quando você perde, meio que vira muleta. Você concorda comigo? Você tem que aproveitar um jogo como esse, um 3-0, e chegar, né? E ressaltar e falar assim, olha, o Edinaldo, não adianta você ligar e pedir desculpa quando o árbitro erra contra num 3-0 do Inter em cima do Cruzeiro, não. Tá? Tem que estar atento à arbitragem quando faz 3-0 também, e o árbitro não poderia ter decidido o jogo, porque estava 0-0 quando o Eric não foi expulso. E ele já tinha amarelo e deu um pontapé em lances que, muito menores no jogo, ele deu amarelo depois, principalmente para jogadores do Cruzeiro. Então fica esse lado. Agora, por outro lado, Thiago, a intensidade do jogo do Cruzeiro, o poder de marcação desse time, o poder de competição é realmente uma coisa impressionante. Vamos ver como é que vai ser a sequência, né? Porque eu não tô dizendo a sequência dos jogadores, tô dizendo a sequência física, porque exige demais. Ontem o Fagner machucou, né? Sim. Já estourou. Entrou o William, né? E entrou até razoavelmente bem, né? O William, engraçado que o William também começou a sentir a coxa lá no bloco que ele entrou, mas conseguiu levar o jogo inteiro. Agora, é impressionante, tá? É impressionante, porque esse Cruzeiro que jogou no Mineirão parece ser outro clube em relação àquele que jogou lá com o Mushuki Runa. É uma virada de chave assustadora. É uma virada de chave impressionante. Contra o São Paulo já veio uma resposta. Então pouco tempo, isso, né? Contra o São Paulo já veio uma resposta. Agora, o Ale destacou ontem e hoje aqui, o Ale destacou na coisa, dizendo que há muito tempo ele não via desde os 3-0 sobre o Botafogo lá no Engenhão. Embora naquele dia lá o Botafogo tenha criado muito também, e o Cássio foi muito bem. Agora, olha só que interessante, Ale. Este Cruzeiro de hoje, do Jardim, tem a cara do Cruzeiro do Seabra. O Cruzeiro do Seabra tinha 3 volantes e o Matheus Pereira livre. 2 caras de frente que marcavam muito. Nesse jogo aí foram o Caio Jorge e o Lautaro. O Lautaro tecnicamente tem lá suas limitações, mas entrega, né? Hoje é o Wanderson, tá? O meio de campo tinha Lucas Romero, tinha Mateuzinho, tinha Barreal, que era um cara que entrega muito, e o Matheus Pereira. E a defesa, o grande Cruzeiro do Seabra era Romero, Lucas Silva, Barreal e Matheus Pereira. O Cruzeiro foi Lucas Romero, Lucas Silva, o Christian e o Matheus Pereira, né? O Cruzeiro tinha Gabriel Veron, isso sem a chegada dos reforços, Gabriel Veron e Arthur Gomes, marcando muito, muito. O Cruzeiro teve Caio Jorge e Wanderson marcando muito. O Caio Jorge, qualquer bola que recuou pro goleiro, ele acha que é lançamento pra ele e corre atrás. E isso é um mérito, tá? Só que, olha só que coisa interessante. Este Cruzeiro do Jardim tem uma formação muito parecida com aquele Cruzeiro lá do Seabra, que fez um grande primeiro turno de Brasileirão. Com mais qualidade, né? Sim, mas eu tô dizendo assim... Mas tem um antagonismo nessa história. E o Ale até ressaltou ontem na transmissão, e eu acho bem curioso a gente trazer pro debate aqui. Quem é melhor? Caio Jorge ou Gabigol? Gabigol. Quem é melhor? Romero ou Wallace? Wallace. Quem é melhor? William ou Fagner? William. Hoje o William. Dudu, Wanderson. Quem é melhor? Jonathan Jesus ou Vidalba? Jonathan Jesus. O Wanderson... Quer dizer,
É um negócio assim, o que é o futebol, né? Porque eles estão falando de um esporte coletivo. Isso. Aí você coloca, quem corre mais? Caio Jorge ou Gabigol? Caio Jorge disparado. Quem marca mais, Fagner ou William? Fagner. Quem sai jogando melhor, Jonathan Jesus ou Vidalba? Vidalba. Quer dizer, e aí cabe, por isso ontem fiz essa referência mesmo ao treinador, porque o cara tava fora, ele deu chance a todos eles, falou, vamos trabalhar aí 30 dias, colocou a turma pra jogar, ninguém pode reclamar, Gabigol não precisa fazer bico que não teve chance, Dudu não precisa reclamar, todos tiveram chances. E aí, a partir da análise dele, ele mudou o Cruzeiro, Ale. Eu acho que isso é muito interessante, porque eu fico com a impressão, é evidente que o Léo Jardim conhece mais de futebol do que todos nós, né? Que ele já meio que, no mínimo, desconfiava, né, Simões? Que com esses jogadores com essas características, os grandão, os caros, os badalados, ele não conseguiria a intensidade que ele gosta nos seus times. Então é isso, galera. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral. Se inscrevam aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícia do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês. Galera, quem gostou aí, galera, da atuação? Todo mundo, né? Todos vocês, todos nós gostamos da atuação do Cruzeiro ontem. Jogou bem, jogou muito. O tempo todo, né? O Cruzeiro dominou ali a partida e a torcida também apoiou o tempo todo. Foi muito importante, né, essa vitória aí, para dar uma moral, que aumentar a confiança aí dos jogadores, da torcida no time, para que a gente possa estar fazendo bons jogos aí, né, no Campeonato Brasileiro e também na Sul-Americana, galera. Então é isso, galera. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, galera. Fui!